Algo importante para ser dito a respeito da grande tribulação é a relação existente entre a grande tribulação e a 70ª semana de Daniel. Nós cremos que esse período de 7 anos, que nós denominamos de a grande tribulação, e a 70ª semana de Daniel, se trata do mesmo período, do mesmo evento. Veja o que Daniel diz. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cidade, para acabar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, inicialmente, Daniel, ao falar dessa profecia, ele fala de 70 semanas. E durante essas 70 semanas, no final dessas 70 semanas, acontecerá tudo isso que foi aqui predito. No caso, são 6 coisas importantes: acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna e cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Nós bem sabemos que essas coisas ainda não aconteceram com relação ao povo de Daniel, aos judeus, ao que nós conhecemos hoje como Israel, nação de Israel. Mas as 70 semanas servem exatamente para isso, para que um dia isso tudo se cumpra. E isso realmente se cumprirá no final das 70 semanas. Ou seja, da 70ª semana, que é a que está faltando, todas essas profecias se cumprirão com relação a Israel. Aqui Daniel vai explicar como se dará. Depois das 7 semanas e 62 semanas, somando, as 7 semanas iniciais mais as 62 semanas, dará um total de 69 semanas. E a Bíblia diz que depois desse período, o ungido será morto, que foi o que aconteceu com Jesus, quando ele foi morto lá na cruz do Calvário. Aí Daniel dá um salto no tempo, que nós chamamos de intervalo, ou período dos gentios, ou período da igreja. E esse salto acontece, e aí Deus vai voltar a tratar com Israel quando? Quando ele fizer uma aliança de uma semana com o povo de Deus. Esse ele aqui, que é o governante que virá, não está se referindo a Cristo, está se referindo ao anticristo. O anticristo é que fará uma aliança com o povo de Israel por uma semana, ou seja, a última semana que falta, porque as 7 semanas mais as 62 semanas acabou quando Cristo morreu lá na cruz. E a semana que falta para completar as 70 semanas é a semana da grande tribulação. E essa vai acontecer quando o anticristo fizer um acordo e assinar um acordo de paz com Israel. Aí a Bíblia diz aqui, e ele fará, se referindo ao anticristo, o governante que virá, fará uma aliança de uma semana. Contudo, no meio da semana, ele quebrará esse pacto. Ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E a Bíblia diz que na ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Esse mesmo sacrilégio terrível foi o mesmo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, quando ele diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, ou seja, falando da mesma situação, falando do mesmo evento. Aquilo que Daniel profetizou, que o anticristo entrará no templo e será identificado como sacrilégio terrível, do qual Jesus se referiu a Daniel quando também falou do sacrilégio terrível, eles deveriam fugir para os montes. É isso que ele está dizendo aqui em Mateus 24:15. Quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja que a Bíblia é bastante específica. Aqueles que estiverem na Judéia, ou seja, o povo judeu. Aqui não tem relação com as pessoas ímpias ou com os crentes ou com a igreja que esteja durante o período tribulacional, porque nós cremos que a igreja já estará arrebatada no céu. Mas o povo judeu, quando eles perceberem o sacrilégio terrível no templo, eles devem fugir da cidade, fugir da Judéia, porque grande será a perseguição.
Então veja que a Bíblia ela é bastante específica, quando diz que será feito um acordo, uma aliança, de uma semana, que significa 7 anos, e nós cremos que esse período é o período da grande tribulação, e no meio da semana ele quebra essa aliança e passa a perseguir o povo judeu. É nesse momento que eles têm que fugir para evitarem de ser mortos. Outra passagem que faz referência a esta semana e ao meio dessa semana, quando o pacto será quebrado no meio da semana, como diz a palavra, né? Nós vemos aqui em Daniel que ele fará a aliança por uma semana e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. É nesse momento da quebra do pacto e da aliança que o povo de Deus tem que fugir para os montes, como diz a palavra. Outra referência que apoia também essa quebra de aliança no meio da semana, no meio dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, é também Apocalipse capítulo 11, que diz que as duas testemunhas profetizarão durante 1260 dias. E 1260 dias significa 3 anos e meio. Então nós cremos que as duas testemunhas, elas profetizarão durante 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. E nós cremos que esse período será o primeiro período da grande tribulação. Então, durante o primeiro período da grande tribulação, 3 anos e meio ou 1260 dias, as duas testemunhas profetizarão durante esse período. E a palavra diz que eles serão mortos depois desse período. Outra passagem que também fala a respeito dessa questão do meio da semana, do pacto que será quebrado, é Apocalipse 12:6, que diz que a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali a sustentarem durante 1260 dias. Exatamente depois que o pacto é quebrado, Israel tem que fugir para os montes, fugir para os desertos, e ali eles serão preservados por Deus durante 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio finais da grande tribulação, que será o período pior de mais perseguição contra os judeus, os escolhidos do Senhor. Corroborando com essas passagens, Apocalipse 13, quando fala também da ascensão da besta, diz que ela terá autoridade durante 42 meses. E durante esse período, ela abre a sua boca para amaldiçoar e blasfemar contra Deus e o seu tabernáculo. E também para perseguir e guerrear contra os santos e vencê-los. Veja que essa passagem, ela usa uma outra nomenclatura, falando de 42 meses, mas 42 meses também significa 3 anos e meio. Ou seja, os 3 anos e meio final da grande tribulação será o período em que a besta ela vai blasfemar contra Deus, vai amaldiçoar o tabernáculo, será o período do sacrilégio terrível que Daniel profetizou e que Jesus também profetizou. Então nós temos a comprovação de que a tribulação será de 7 anos, que ela será dividida ao meio, que no meio desta semana o pacto será quebrado, durante 1260 dias, os primeiros 3 anos e meio, as duas testemunhas profetizarão durante esse período, no meio desta semana eles serão mortos e ressuscitarão, diz a palavra de Deus. Daí para frente, o anticristo realmente mostrará sua verdadeira face. Os israelitas terão que fugir da cidade, terão que fugir da Judéia para todas as regiões desérticas e montanhosas, para poderem se proteger da grande perseguição que o anticristo fará aos israelitas, ao povo de Deus. Esse momento, sim, será o dia da angústia de Jacó, os dias mais terríveis, os dias em que a ira de Deus também será derramada por toda a humanidade, por toda a terra. Vários sinais no céu, no sol, terremotos, vulcões, tudo isso será momento em que Deus derramará a taça da sua ira sobre a humanidade. Esse período, os 3 anos e meio finais, é o que nós chamamos exatamente de a grande tribulação. Claro que, genericamente, nós nos referimos aos 7 anos como um todo, por conta do nome do evento. Mas, principalmente, as piores coisas acontecerão quando realmente o inimigo, o anticristo, mostrar sua verdadeira face satânica.
de perseguir, matar, torturar todos aqueles que se voltam para Deus ou que falam a respeito da palavra de Deus ou tudo aquilo que está ligado a Deus. Esse período é o que nós chamamos de a Grande Tribulação ou a 70ª semana de Daniel. Sobre a Grande Tribulação, nós estamos gravando vários vídeos sobre esse tema. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia. É muito importante que você busque esses estudos na sequência, para que você possa ter um melhor entendimento sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos da história da humanidade. Eu sou Hildeberto, este é o canal O que a Bíblia Diz. Se você não achar muito difícil, se inscreva no canal. Você estará contribuindo, deixando o seu like, fazendo seus comentários, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, além de estar disseminando a palavra de Deus, um bom conteúdo para as pessoas, para esse mundo que está prestes a sucumbir diante das forças do mal, da força do anticristo. Seja um mensageiro do Evangelho. Pregue a palavra, mostre a verdade, advirta as pessoas a respeito daquilo que está por vir sobre a humanidade ímpia e que não quer saber de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.